Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje, no programa Em Destaque, a gente vai falar sobre uma doença que atinge milhares de pessoas no nosso país, no mundo inteiro, e que leva a sofrimento a essas mulheres ao longo da sua vida. Vamos falar um pouco dos tratamentos, do diagnóstico, também do que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida. A gente está falando da endometriose. Meu convidado aqui no programa é o Dr. César Patês, médico ginecologista, a quem eu já quero dar as boas-vindas, agradecer o carinho da presença. Uma alegria te receber, doutor César. A alegria é minha, imagina. É uma honra estar aqui no seu programa, né? Um programa de muita audiência. E eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai ter muita repercussão e não tenho dúvida que vai poder ajudar muitas pessoas, principalmente em relação à endometriose, né? Pois é, doutor, há uma dúvida, assim, né? Mulheres, às vezes, que demoram muitos anos, até porque o diagnóstico é demorado, da endometriose. Mas vamos começar com o beabá mesmo, do início. O que é a endometriose? A endometriose ela é uma doença ainda de causa não tão definida, né? Em que a mulher, no período menstrual, ocorre um sangramento retrógrado, né? O que quer dizer isso? Parte do sangramento sai do útero e cai pelas trompas na cavidade abdominal. E isso leva células, para dentro da cavidade abdominal e por ação hormonal essas células desenvolvem alguns órgãos. Pode se desenvolver na trompa, ao passar pela trompa, nos ovários, pode desenvolver na parte posterior do útero, que a gente chama de fundo de saco, posterior, na bexiga, no intestino e até em outros órgãos. E por ação hormonal, principalmente o estrogênio, que é o hormônio realmente que aumenta a vascularização ali, faz com que essas células cresçam ali. Então, no período menstrual da mulher, nos próximos períodos, após o desenvolvimento da doença, a mulher vai sentir não só dor no útero, ela acaba sentindo dor fora do útero, como se estivesse tendo cólica naquele local ectópico, né? Sim. Naquele local fora do útero. E costuma ser uma dor, a gente ouve às vezes relatos, é uma dor que nada acaba com essa dor, né? Os medicamentos às vezes não dão conta de acabar com essa dor, né? Aí a dor é muito subjetiva, né? Cada um sente de um jeito. Mas assim, a endometriose ela tende a gerar um processo inflamatório muito grande no local acometido. E isso acaba lesando terminações nervosas. Isso gera um gatilho de dor muito intenso na mulher. Então, assim, claro, como a gente falou, a dor, cada um sente de uma maneira, e tem pessoas que respondem de uma maneira maior, né? E tem local que, às vezes, a inervação é mais intensa, né? E com o aprofundamento da doença, a doença tende a crescer nesses órgãos e aprofundar em locais que tem uma vascularização maior, né? E acaba atingindo uma inervação maior naquele local. Isso gera um gatilho de dor maior também. Entendi. Né? Dependendo de cada paciente, dependendo da subjetividade da dor de cada um. Doutor, agora, a endometriose é uma doença também que muitas vezes leva muitos anos ou longos períodos para ser diagnosticada também. Esse é um problema de saúde pública mundial, né? A gente sabe que a endometriose, como você falou, ela chega a demorar a média de 7 a 8 anos para ser diagnosticada. Muito tempo, né? Muito tempo, porque geralmente as adolescentes começam a ter cólica inicialmente aos 11, 12, 13 anos, logo após a primeira menstruação. E às vezes ela só vai usar um analgésico, às vezes ela não tem orientação familiar de procurar o médico especialista na área, né? E mesmo às vezes quando procura, não há uma informação, não há uma avaliação mais fidedigna da doença, né? É uma doença ainda que poucos profissionais sabem tratar e difícil de diagnosticar, mesmo porque às vezes só uma ultrassom simples, que é um dos métodos diagnósticos também, mas que deve ser feito com preparo intestinal, muitas das vezes não é feito, né? E com a queixa do paciente, eu acho que a gente tem que levar em conta essa queixa, né, no diagnóstico, para a gente fechar um diagnóstico. E a partir daí a gente fazer um exame mais aprofundado, né, que seria no diagnóstico, ajuda muito a ressonância pélvica, que é um exame de alto custo. A gente sabe que no setor público é muito difícil, né? E mesmo no setor privado, muitos médicos às vezes não acabam não pedindo, né? Porque existe uma história por trás disso tudo, né? Em termos de gasto, de tudo isso, isso pode influenciar muito a pesquisa. É um exame com custo muito elevado. Com custo elevado. E ele está disponível no SUS, caso seja solicitado pelo médico? Ele até está. Só que às vezes existe sim um certo tempo
né, para conseguir marcar, né, a fila de espera é grande pelo fato de ser altos custos. Entendi. Então eles não conseguem uma demanda muito grande e às vezes falta também em muitas dessas equipes, né, de suporte, de avaliação na clínica ginecológica, o incentivo de pesquisar mais a doença, né, de realmente aprofundar naqueles sintomas que a paciente sente, né, na tentativa de ajudar, mesmo porque a gente sabe que muitas das vezes essas pacientes às vezes chegam até com um diagnóstico de suspeito que ela mesma pesquisou na internet. Isso às vezes dificulta, né? A gente fica preocupada, a paciente às vezes até incentiva o médico a pedir, né? Não quer dizer que seja falha médica, mas é uma questão de problema mesmo de saúde pública, a doença ainda é pouco conhecida, né? Então isso dificulta muito o diagnóstico. Então, por isso que às vezes leva esse tempo todo. Às vezes a paciente precisa ir realmente num especialista, né, que às vezes não conseguiu um diagnóstico já precoce disso, e aí a doença acaba disseminando, né, e dificultando mesmo, né. Quando a gente vai ver, precisa fazer um tratamento, nem sempre o tratamento paliativo, né, que a gente sabe, às vezes não surte tanto sucesso. Às vezes pode ser que a gente tenha necessidade até de entrar com cirurgia. E a cirurgia, vou fazer o seguinte, eu ia perguntar um pouco sobre a cirurgia, mas eu vou fazer assim, não vamos chamar o intervalo, porque na volta a gente vai falar um pouco mais sobre essa doença, que como o Dr. César falou, atinge tantas mulheres no mundo inteiro, né, leva dor, sofrimento para essas mulheres, né, às vezes ao longo da sua vida inteira, né, só que o senhor falou sobre uma cirurgia, que é possível, tem essa possibilidade, mas o senhor vai falar sobre isso mais no próximo bloco. É bem rapidinho, o programa de destaque volta já já, não sai daí. De volta com o nosso programa. Em destaque hoje a gente recebe o médico ginecologista Dr. César Patês. A gente está falando sobre a endometriose, essa doença que, como a gente disse, atinge tantas mulheres no mundo inteiro, levando dor, muito sofrimento também para essas mulheres ao longo da sua vida toda, não é verdade, doutor César? Doutor César, agora uma questão, a gente terminou o bloco anterior, você estava falando sobre a possibilidade da cirurgia, né? Ou seja, a cirurgia é uma maneira dessa mulher se livrar totalmente da endometriose ou não? Boa pergunta. Isso é importante frisar que a endometriose ainda não tem uma cura definitiva. Então a gente sabe que as pacientes que não se aderem bem ao tratamento paliativo, né, que é medicamentoso, né, tanto medicação oral, medicação intramuscular, enfim, existem vários tipos de tratamento que podem ser iniciados na paciente com endometriose mais leve. Mas existe sim pacientes que realmente não se dão muito bem com esse tipo de medicamento e às vezes a gente precisa realmente, dependendo da doença, se ela estiver avançada, ela gerar realmente infertilidade, invasão de algum órgão-alvo que possa oferecer um risco para essa paciente, até de vida, de repente, né? De mutilação e tudo mais, que a gente sabe que a endometriose ela vai mutilando os órgãos pelo processo inflamatório intenso, dependendo do grau que ela estiver. Sim. Então aí sim a gente realmente orienta a paciente para a cirurgia, né? Quando você fala de cirurgia para endometriose, agora eu estou falando assim de forma médica mesmo, né? O que é feito nessa cirurgia, dentro disso que o senhor explicou que é endometriose, para poder sanar ou amenizar, já que o senhor falou que não tem uma cura ainda, né? Mas amenizar o problema? O grande problema da doença em si é que com o avanço dela, ela começa a distorcer a anatomia pélvica. Né? Não só a pélvica, mas a abdominal também, mas principalmente a pélvica. E essa distorção movimenta os órgãos de local, traciona eles, e essa distorção gera muita dor, porque existe um comprometimento grande, né, da doença ali, associado ao processo inflamatório. Sim. Né? Então, a cirurgia, o principal objetivo da cirurgia seria, na verdade, tentar reestruturar essa cavidade pélvica, né? Tornar isso ao local correto que era anteriormente. Né? Então, assim, tirar as aderências que podem ocorrer entre o útero e o intestino. Meio que reorganizar a posição dos órgãos. Reorganizar a posição dos órgãos. Para poder acabar com essa tração e talvez isso que gera dor, né? Gera como dor. você explicou. Sem dúvida. Doutor César, outra questão, o senhor citou até agora há pouco, na nossa pergunta anterior, sobre a questão da infertilidade.
É comum a endometriose levar a um caso de infertilidade também para as mulheres? A endometriose ela tem uma chance, 50% das mulheres inférteis, se a gente for investigar hoje, elas têm endometriose em algum grau, certo? Isso por quê? A endometriose ela compromete, né, muitas das vezes a trompa, né? Isso atrapalharia a ascensão do óvulo até a ampola tubária, que é o segmento intermediário da trompa, né? E dali o espermatozoide chegar e fecundar. Então atrapalha devido ao processo inflamatório local, né? Não só o processo inflamatório, como também a distorção da trompa que pode ocorrer. Como o senhor falou, né? Essa distorção dos distorção órgãos, anatômica, né? O ovário também, se existir endometriose ovariana, isso dificultaria a captação do óvulo pela trompa. Entendi. Então, é um outro fator. Então, assim, essa distorção e essa inflamação excessiva que a doença causa, realmente torna o óvulo difícil, né, de ser capturado, ele se torna mais inflamado, então isso dificultaria muito realmente a fertilidade da paciente, né? Muitas das pacientes, às vezes, chegam até, se caso não vir a operar, elas às vezes optam até pela fertilização in vitro. Que é uma solução, né? É uma solução em alguns casos. Em alguns casos. Né? Olha, gente, o assunto é curioso, assim, sinceramente curioso no sentido de, às vezes, de falta até de informação por parte da população, né? Pouco conhecimento e, como o senhor falou, pouco investimento também em pesquisa nesse sentido, né? Então, a gente, com certeza, se a gente fosse conversar um pouco mais aqui, o papo levaria mais horas falando sobre esse assunto que gera tanta curiosidade e, como a gente falou, leva tanta dor, tanto sofrimento para tantas mulheres, né? Mas, olha, eu quero te agradecer muito, doutor. O tempo está chegando ao fim, te agradecer pela presença, é um prazer por ter vindo aqui. Hoje a gente sabe que, em relação à endometriose, a gente sempre opta, em caso da cirurgia, né, pela cirurgia minimamente invasiva, né, que é a cirurgia laparoscópica. E em caso de endometriose mais grave, a gente pode optar até pela cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, né? Que são... Cirurgia robótica, né? Seria robótica, né? Que a gente consegue ter um manejo melhor, né? Uma ergonomia melhor para tratar doenças em locais realmente que se tornam difíceis as pinças laparoscópicas chegarem ali, né? Justamente porque o robô perfaz a mão humana em miniatura ali. Então a gente consegue trabalhar com mais destreza, tirar focos em locais ainda mais difíceis, principalmente os focos em regiões de terminações nervosas bem profundas. Sim, que acabam, querendo ou não, acaba gerando mais risco também para essa cirurgia, sem né? dúvida. Porque não deixa de ser uma cirurgia com risco até de mutilação, mesmo a própria cirurgia, né? Sim. Pode comprometer, às vezes, órgãos vitais, vasos vitais, né? Nervos vitais, enfim. Eu acho que isso, o avanço da medicina tende a cada dia melhorar o tratamento da endometriose. Eu não tenho dúvida disso, Fabiano, entendeu? Então, cada dia a gente tem pesquisado mais o tratamento da doença, não só medicamentoso, mas a cirurgia realmente está aí para ajudar essas pacientes que realmente não têm uma boa aceitação ao tratamento paliativo. Tá certo, então, olha, gente, a gente quer agradecer muito mais uma vez ao Dr. César Patez, médico ginecologista, trazendo hoje para a gente mais informações, enriquecendo a gente com informações sobre essa doença que é a endometriose. Doutor César, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, imagina. Um abraço para vocês. Um abraço para você também. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. E lembre também de seguir a gente lá no Instagram, @RecordNewsES, tudo junto. E também @Fabiano Rossi. Um abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.